Fala aí, galera, aqui é o Pozzoli e o Luca. novamente. E como prometido agora, a gente vai trazer uma segunda parte do vídeo de Anki, que a gente vai ensinar mais coisas pra você sobre Anki, pra você começar a poder usar aí na sua rotina de estudos. Então, bora pro vídeo. Mas então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma conta nesse site que é o Anki Web. Então a gente vem aqui em Sign Up, aí você coloca o seu e-mail, a senha, vai no seu e-mail, confirma o e-mail e aí você vai ter sua conta. Isso é importante porque isso aqui vai servir de backup pra gente no futuro. Então qualquer alteração que a gente faça vai ficar salva nesse site que é o Anki Web. E se a gente fizer alguma coisa de errado e estragar tudo, a gente consegue voltar para um backup anterior. Então isso é muito importante. Exatamente. Depois disso, vocês vão vir aqui nesse site, que é o Anki Web também, só que é a parte de download do Anki Web. Então, você estava lá na pontinha lá que vocês estão vendo, o Anki Web. A gente estava nesse site que é o Anki Web Account. Agora a gente está no ankiweb.net. Isso. Mas então a gente vai vir aqui em download, vai baixar essa versão 2.1.46 para Windows 64 bits. Ele vai baixar aqui o programinha pra gente. Como a gente já tem baixado aqui, eu já vou mostrar direto. Seria esse programa, o Anki 2.1.46. Essa é a última versão que saiu, ela tem várias coisas novas, eu não vou nem discutir as versões anteriores. Mas enfim, vocês vão clicar, instalar, e ele vai instalar normalmente. Aqui ele deu errado porque o Anki já está aberto. A gente já deixou aberto para mostrar como que funciona. Para facilitar a nossa vida. Exatamente. Então a primeira vez que você abre o Anki, ele vai estar assim. Só que não é assim que a gente quer usar o Anki. Porque o Anki, esse Anki padrão que a gente baixa, é um aplicativo muito diferente do que, na verdade, seria o ideal a gente usar. Porque ele é um aplicativo muito bom? Mas ele tem, tipo assim, muito poucas funcionalidades comparado ao que ele poderia ter. Então, a gente vai adicionar algumas extensões nele, né, no Anki. E aí a gente vai vir aqui, né? Ferramentas, extensões, e aí vai ter um menu aqui que apareceriam as extensões caso você tivesse alguma, mas se você está instalando pela primeira vez, não vai ter nenhuma. Então a gente vem aqui em ver arquivos e vai abrir essa pasta. No caso aqui você não consegue seguir a parte que tá ali porque tá no meu usuário e tudo mais, né? Mas vai abrir essa parte do seu computador. Exatamente. Então é só ir naquele lugar onde a gente foi e você vai cair nessa pasta aqui onde deveriam ficar todas as extensões. Sim. E aí a gente já deixou pronto um pacote aqui com todas as extensões. Então é só você vir aqui. Extensões que a gente acha interessante, né? Porque tem milhares de extensões, mas não são todas, mas são boas para nós. São algumas das extensões que são, assim, eu considero essenciais aqui, né? O Pozzoli me pediu para arrumar, eu fiz as extensões essenciais, fiz um pacote. Então é só abrir elas e arrastar elas para cá, né? Extrair eles tá no documento compactado, você extrai ela e joga tudo para lá, ele vai colocar todos lá. Sim. Só um minutinho, né? Porque às vezes porque às vezes o computador decide travar no meio da gravação do vídeo. Acontece nas melhores famílias, Pozzoli, fica tranquilo. Só não sei por que está acontecendo. Relaxa, foi. Então agora a gente tem aqui todas as extensões. E agora o que a gente precisa fazer é reiniciar o Anki. Porque vocês estão vendo que aqui as extensões ainda não apareceram. Então presta bem atenção como está agora e como vai ficar quando a gente reiniciar o aplicativo. Porque assim, muda radicalmente o visual do aplicativo, tipo assim, outra coisa. Aqui ele pede o perfil pra gente, porque eu criei um outro perfil só para ensinar como faz essa instalação. Para não atrapalhar o meu perfil bonitinho que já está configurado, com as cartinhas feitas. Então a gente tem aqui o novo Anki, né? Tipo assim, a nossa nova área de trabalho do Anki. Vocês podem ver que mudou bastante coisa. Aqui tem muito mais estatística, o fundo mudou, tem mais opções aqui em cima, né? Se a gente vier aqui em ferramentas, tem mais opções. Mas uma coisa que eu sempre acho bom fazer é deixar o modo noturno ativado. Porque quando não fica no modo noturno, fica ruim pra caramba. Deixa eu mostrar. Tem que fechar. Sempre que você fizer alguma alteração, você vai ter que reabrir o aplicativo. Mas eu só quero mostrar... Não tem tempo real. Eu só quero mostrar como é fora do modo noturno. Porque assim, fica bem difícil de ler o que tá escrito, tá vendo? Então, nossa Deus. Possivelmente, quando você instalar, vai estar dessa forma. Então, você vai apertar Ctrl+P, que ele vai abrir as preferências. Ou você vem aqui
em preferências. Ferramentas, preferências, ele vai abrir o mesmo menu, modo noturno. Reinicia o aplicativo e agora ele vai estar assim do jeito que apareceu pra gente. Jeito bonito. Beleza. Agora tem o Anki, tem todas as minhas extensões e agora? Mostra a extensão para ele lá, como é que tá aquela logo. Agora a gente tem tudo isso de extensão. Essa extensão aqui é uma extensão que não funciona nessa versão, ela é uma extensão antiga, mas que às vezes eu uso para editar fazer alguma configuração mais complexa nas cartas, mas tipo, não esquenta com isso, deixa ela ali, ela tá desativada, ela vai ficar desativada, é só isso, deixa ela lá, ela não vai funcionar nessa versão. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo, finge que ela não existe ali. E agora, como que eu faço para tipo, estudar com o Anki? Você pode, primeiro assim, vamos começar discutindo aqui. Aqui já aparece muita coisa, mas depende bastante aqui desse botãozinho aqui, né? Vamos começar aqui Show Only Fields, né? Os fields são isso aqui, são os campos onde você coloca as informações que você quiser. Então, eu vou ensinar vocês a criarem primeiro 3 modelos de carta, que é a carta básica, a carta com close, que seria a oclusão de palavras, e a carta com oclusão de imagens. Então, primeiro vamos criar uma carta com oclusão de palavras. Então, aqui você vem, seleciona o tipo de carta que você quer. Tipo, perceba que muda os campos que tem, né? Os lugares onde eu consigo dar input de informação. E aí, primeiro vamos colocar uma carta básica. Aí, a carta básica eu poderia colocar assim, ó. O Luca. Sem acentos, você vai se confundir. O teclado dele é diferente do meu. Aí eu poderia colocar aqui. Bonito. E se eu clicar aqui, e aqui seriam os decks, né? Como a gente só não tem nenhum deck, você poderia vir aqui criar e colocar aqui, por exemplo, cartas do Luca. É um deck só meu. Então, na hora que eu crio a carta, beleza. Agora a gente tem uma nova carta. Quando a gente vem aqui, agora a gente tem escrito aqui Luca 1. Olha que legal. E aqui são algumas estatísticas que eu acho melhor explicar em outro vídeo. Depois a gente explica isso. Porque envolve bastante do algoritmo do Anki, então vai ter um vídeo só sobre o algoritmo do Anki e as estatísticas que vai envolver essas estatísticas aqui. Mas aqui, o Luca se eu apertar a barra de espaço, ele aparece bonito. Então, e aí a gente tem aqui a carta básica. Então vocês podem ver que ela é basicamente isso. Tem a pergunta. Texto. Ela tem a pergunta e na hora que você vira ela do outro lado, ela tem a resposta. Então o Luca e depois apareceu, o Luca bonito. Uma outra carta que eu prefiro mais do que a carta básica, na verdade é essa carta aqui, que seria o Close. Que seria a oclusão de texto. Então eu poderia colocar o Luca bonito. E vocês percebam que eu coloquei isso aqui, essa moldurazinha, né? Essa edição. Eu faço isso apertando Ctrl Shift C ou vindo aqui em Close Deletion, que ele mostra aqui que é o atalho Ctrl Shift C, mas eu posso criar aqui quantos eu quiser, um dentro do outro, tanto faz. O que isso faz? Deixa eu mostrar qual que é o efeito visual disso. Quando eu clicar em adicionar, então agora eu vou ter uma outra carta. Aqui eu vou ter uma outra carta, agora vejam que eu tenho 2 cartas. Então agora o Luca bonito e o Luca bonito. Ele coloca essa inserçãozinha, né? Ele coloca as reticências que depois vai virar a minha resposta. Mas até então, tanto faz eu usar uma ou outra. Qual que é o poder da carta com oclusão de palavras em relação à carta com pergunta e resposta? Pergunta astuta. O poder dela é o seguinte: eu não preciso fazer só uma oclusão, porque se eu tiver uma carta de pergunta e resposta, eu tenho uma pergunta e uma resposta. Mas eu posso, quando eu uso esse tipo de carta, eu posso colocar mais de uma oclusão. Então eu poderia colocar o Luca, Ctrl Shift C, lembra o atalho, bonito. Aí eu poderia colocar assim, simpático, e colocar uma outra coisa. Gostoso. Family friendly. Eu posso falar gostoso? Pode? Can I speak gostoso? Aí, então agora a gente tem aqui o Luca bonito, foi a carta que eu fiz.
E agora o Luca é bonito, simpático e gostoso. Mas aí vocês me perguntam, eu não fiz uma carta que era o Luca é bonito, eu coloquei um close nela, simpático, e coloquei um close também no gostoso. Mas o que aconteceu? Só tá aparecendo bonito. Isso é porque ele criou duas cartas, uma falando que uma com close no bonito e uma com close no gostoso. Então vocês veem que eu tenho várias opções. Então como que a gente configura isso? E é assim, quando a gente está fazendo uma carta close, eu poderia colocar o Luca é bonito, simpático e gostoso. Então a gente tem isso aqui. E como que eu sei se eu vou criar uma carta, se eu vou criar 3 cartas? É o seguinte, aqui a gente tem uma carta C1, carta 1, carta 2, carta 3. Então quer dizer que na primeira carta ele vai só omitir a palavra bonito. Na segunda carta ele vai omitir só a palavra simpático e na terceira carta ele vai omitir só a palavra gostoso. Precisa ser assim? Precisa toda vez que eu crio um close eu preciso criar uma carta nova? Não. Eu posso colocar aqui, ó, carta 1 e carta 1. Então eu vou criar uma carta que omite 3 palavras. Ou eu posso criar uma carta com 2, uma carta com 1. Isso vai da sua preferência, vai depender do que você quer que a carta seja. E outra coisa que é muito legal sobre a carta com close é que eu poderia colocar, por exemplo, o Luca é gostoso, 2 pontos, eu posso colocar aqui, ó, fisicamente. O que isso vai fazer? Lembra então que agora eu vou criar 2 cartas, uma que fala bonito e simpático e uma que fala gostoso. Esse fisicamente é uma dica que eu tô dando para mim mesmo do futuro. Então na hora que eu vier aqui fazer minhas cartas, o Luca é bonito, simpático e gostoso. O Luca é bonito, simpático e gostoso. E agora o Luca é bonito, simpático e como que ele é fisicamente? Aquele fisicamente é o que eu coloco tudo depois de 2 pontos. É uma dica que eu dei pra mim mesmo no futuro. Então, agora a gente sabe todas as características de um Luca. Você viu que isso cria muita carta muito rápido, né? A deleção, a omissão de palavras, né? A carta em close. Agora, uma outra carta que a gente pode criar é a carta conclusão de imagem. E aí aparece muita coisa. Isso aqui vocês não vão mexer nisso aqui. Deixa isso aqui do jeito que aparecer. Vocês vão fazer... Deixa eu... Eu poderia pesquisar, por exemplo, uma imagem de anatomia do coração. Beleza. Bom o suficiente. Então eu baixo ela aqui na área de transmissão. E agora eu vou criar uma carta com aquela imagem que eu baixei. Baixei aquela imagem. Então agora eu venho na onde eu baixei ela. Bota com essa aí mesmo. Pode ser. Porque você baixou o formato estranho. Sério? Isso aqui, vamos supor. A capa do meu álbum que vai lançar sexta-feira agora. Fiquem atentos, né? Então vamos supor que eu queira criar uma deleção com essa... Uma omissão, oclusão de imagem com essa imagem. O que eu posso fazer? Eu posso criar, por exemplo, aqui um retângulo. Aí agora, quando eu criar a carta, ela vai aparecer com esse retângulo em cima. O que eu tenho que fazer? Responder o que está embaixo desse retângulo. Então eu poderia criar 2, por exemplo. Criei 1, criei 2. Eu posso usar outras formas, eu posso fazer um tanto de coisa. Eu posso escrever. Então eu posso escrever aqui, né? Aqui não está aparecendo porque está pequeno. Mas... Provavelmente isso é o nome de algum fármaco. Então, mas vamos supor que eu deixasse ela assim. Com esses 2 retângulos. O que isso vai fazer? Agora eu vou ter 2 cartas, uma com cada retângulo. E aqui embaixo, antes de eu criar a carta, eu tenho que falar se eu quero esconder todas e adivinhar uma, ou esconder uma e adivinhar uma. Isso basicamente quer dizer o seguinte: na hora que eu for ver essa carta, eu vou ver os 2 retângulos e ele vai me perguntar um, ou ele vai tipo, esconder uma informação e vai me perguntar essa mesma informação. Então, vamos supor que eu coloque aqui, esconde todos e me pergunta um. Ele vai me colocar aqui as cartas que eu criei, né? Uma para um retângulo, uma para outro e uma para o texto que estava aqui, mas eu apaguei o texto.
Então, quando a gente for vir aqui no Anki de novo, agora a gente tem mais 3 cartas. Vamos estudar essas 3 cartas. Agora eu tenho uma imagem. Agora eu tenho que falar o que tem nela. Essa, na verdade, é a do texto que deu ruim. Mas agora eu tenho essa imagem e ele tá me perguntando o que tem nela. Aí, o que será que tem nela? Eu sei o nome do álbum, eu sei que é Drowning. Então, quando eu abro, tem aqui. E ele criou uma outra carta, Drowning in Fear. Vocês veem que ele sempre esconde os 2 retângulos e me pergunta um. Mas eu teria a possibilidade dele esconder só um dos retângulos e me perguntar só o retângulo que ele escondeu. Então essa é a carta de oclusão de imagem. Então eu poderia fazer, por exemplo, abrir a mesma imagem e mostrar como fica se eu fizer de outro jeito. Eu poderia colocar aqui Drowning in Fear, e agora em vez de clicar no esconder todos, mostrar um, eu vou clicar no esconder um, mostrar um. E agora ele vai criar 2 cartas, uma para cada retângulo, e na hora que eu vier aqui, eu tenho aqui. Agora, mesmo que eu tenha criado 2 retângulos, ele vai só me mostrar um retângulo de cada vez. Drowning in Fear, Drowning in Fear. Isso aí. Aí você pode imaginar que isso aí seja muito bom se você está estudando, tipo, histologia. Sim, aí você coloca assim, tal estrutura pode ser visível numa célula em apoptose. Aí tá lá a representação da tela, do que você vai ver atrás do retângulo ou círculo, tanto faz. Eu poderia, por exemplo, dar um exemplo com anatomia, por exemplo. Pô, ele sumiu. Ele foi resolver um problema italiano ali fora. Ele foi pedir pizza. Mas então eu poderia vir aqui e agora eu tenho essa imagem de anatomia. Como que eu crio uma imagem, uma oclusão de imagem com essa carta? Um dos jeitos de fazer, você poderia baixar e abrir ela, mas um jeito bem fácil de fazer é fazer o seguinte. A gente aperta Windows Shift S e aí ele vai abrir esse menuzinho de recorte pra gente. Então eu recorto essa imagem. Aqui, tentar ser justinho. Agora ele salvou a imagem aqui no cantinho da tela. Ele está me mostrando que ele salvou. Agora eu venho aqui, adicionar carta, oclusão de imagem, e ele pegou a carta que estava na minha área de transferência, que é a cartinha que eu copiei. Então agora eu poderia fazer várias cartas, olha. Poderia cobrir aqui a aorta, veia cava superior, válvula pulmonar, átrio direito, tricúspide, mitral, aórtica. E cada vez que eu faço isso, eu crio uma carta nova. Então, quando eu vier aqui, eu criei 7 cartas, porque tem 7 retângulos. E aí, na hora que eu for lá ver, eu vou ter 7 cartas novas. Olha só que legal. Então, eu tenho aqui. O que ele está mostrando aqui para mim? Eu sei que é a aorta. Aí, agora eu sei que é a veia cava superior. Então, isso aí, cada hora ele me mostra um. Então, aí, esses seriam os 3 tipos principais de carta, que seriam o básico, que é aquela de pergunta e resposta, a de omissão de palavras, que é aquela que você esconde uma palavra e você pode dar dica, e a de oclusão de imagem. Talvez seria interessante também, para a galera que estuda línguas com Anki, eu faço bastante isso, usar essa básico e reverso, porque você poderia colocar, por exemplo, eu poderia colocar na frente uma palavra, vamos supor, em alemão, então Bundesverfassungsgericht, e aí eu poderia colocar em português, que é a Corte Federal Constitucional. Então agora eu tenho essa carta, né? Aí agora eu tenho 2 cartas. Por que eu tenho 2 cartas? Porque ele vai me dar uma carta em alemão e perguntar o português e uma carta em português e me perguntar o alemão. Então ele me deu Bundesverfassungsgericht. Aí eu tenho que falar pra ele o que é Bundesverfassungsgericht. Caralho, tô falando muitas vezes. Que é isso aí? O que é isso aí? Aí eu sei que é isso. E agora ele me dá a palavra Corte Federal Constitucional. E agora eu tenho que falar que é Bundesverfassungsgericht. E tá aí. Então, esses são os tipos de cartas principais. Agora, só uma coisinha, antes de você sair usando o Anki assim e tudo mais, eu recomendo você fazer algumas configurações básicas que eu vou mostrar agora. Assim, eu recomendo fazer algumas configurações antes, eu só vou
deletar isso aqui, né? Sempre que você quiser mexer no deck, você vem aqui, excluir. E aí ele vai ficar sempre com esse deck padrão. Agora, duas coisas que eu recomendo, na verdade. Primeira coisa é vir nessa extensão, que vai estar aqui, Unking, Custom Background, e eu recomendo diminuir a opacidade do plano de fundo, para ficar mais fácil de ver o que está aqui, né? E como sempre, reinicia o Anki para fazer as mudanças. Então agora a gente vem aqui, abre o Anki, esperar o bichinho abrir. Enquanto isso, fiquem aí com a bela imagem desse coração. Agora a gente abre esse perfil de teste de novo. E aí vocês podem ver que a imagem ficou bem mais opaca e está bem mais fácil de ler as informações. Eu recomendo fazer essa configuração só porque fica mais fácil mesmo, né? Outra coisa para criar um deck, eu recomendo vir aqui nas opções para o deck. E aqui ele só vai deixar você fazer 20 cartões por dia. A gente não quer isso, a gente quer... infinitos. Vamos colocar aqui. Tá, beleza. E colocar isso aqui. Só pra gente... A gente não quer que o software limite a gente quer estudar o quanto a gente for estudar. E aí a gente vai colocar aqui, para cartões novos, a gente vai colocar os novos steps aqui, são configurações básicas, são as configurações que eu recomendo, então 25 minutos, depois 1440 minutos. O intervalo de graduação a gente vai botar em 3 dias. O intervalo de face a gente vai deixar aqui, e isso aqui a gente vai colocar em ordem aleatória, porque a gente não quer que as cartas venham na ordem que a gente vai fazendo elas. A gente quer fazer as cartas e depois a gente quer que elas venham em ordem aleatória, porque né, a gente não quer lembrar a ordem que as cartas vêm, a gente quer lembrar o conteúdo das cartas. E aí agora a gente vem aqui em falhas. Gente, não esquenta com isso aqui é um tanto de número por enquanto, mas assim... É só a configuração inicial. É só a configuração inicial, e a gente vai discutir isso também em outro vídeo, que vai ser um vídeo que a gente vai conversar sobre coisas mais complexas e tudo mais. E aí ficou assim, né? 30 minutos, 1440 minutos, pra quem não sabe, isso é um dia. O computador sabe, já botou sozinho. O intervalo mínimo a gente deixa em um dia mesmo, o limite sanguessuga a gente deixa em 8, é estranho esse, né? Mas, e a gente deixa aqui. E o intervalo máximo de resposta a gente deixa em 60 segundos. Agora a gente vai colocar aqui essa configuração, né? O nosso Anki está em português, mas esse menu novo é em inglês. Pode ver que tá até bagunçado, né? Tem limites de área, só que aí aqui tem bury, que é tipo enterrar. Do nada. Isso vai ser corrigido nas próximas versões, e conforme for saindo atualizações, nos próximos vídeos eu vou ensinando a corrigir esses erros de tradução, mas por enquanto é isso que a gente tem. Sim. Então o que a gente vai fazer é o seguinte: ativar essas duas configurações. O que vai acontecer? Lembra que eu criei, quando eu criava 2, 3, 4, 7 cartas juntas, ele me mostrava 7. A gente não quer isso, porque se eu vejo uma imagem e respondo, o que acontece? Eu vejo a imagem e na hora que eu for ver a imagem de novo, eu já vou ter visto, então eu não estou lembrando da informação da minha cabeça. Eu estou lembrando que eu vi alguns segundos atrás. Tá na memória de trabalho, não na memória de curto prazo. Eu acabei de ver, ela tá na minha memória de trabalho ali. Eu quero que ela fique, na verdade, na memória de longo prazo. Eu quero que eu lembre ela. Sim. Então eu acho que tá bom, a gente ensinou a fazer os decks e tudo. Uhum. Uma coisa que só dá pra ver agora é porque antes não tinha isso aqui, né, gente? Isso aqui, na verdade, é um mapa que mostra pra você quantos Anki você fez por dia. Eu tô saindo da tela. Então, se eu vier aqui, eu passo o mouse aqui em cima e ele tá falando aqui que eu revisei 56 cartas. Basicamente, eu criei 56 cartas para ensinar vocês a fazer cartas. Olha a minha dedicação. E aqui ele vai mostrando que amanhã eu tenho que fazer mais 10 cartas, que são as cartas que eu botei para eu revisar amanhã. E é basicamente isso. E a partir daqui é só vocês irem usando o Anki da maneira que vocês forem... da maneira que a gente ensinou aqui nesse vídeo, de preferência, né? Mas assim, se as dúvidas forem surgindo, manda pra gente, a gente responde, a gente vai gravar mais vídeo de Anki, ensinando a fazer algumas coisas mais complexas. Esse vídeo foi só basicamente uma introdução, ensinando a fazer o setup e fazer umas cartas de uma maneira bem básica. Sim.
Mas aqui tem muito mais coisa, né? Dentro dessas extensões que eu botei para vocês baixarem, tem muito mais coisa que dá para fazer dentro disso e fica aí sendo os próximos capítulos, né? Exatamente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Luca, por ter nos ajudado aqui a configurar tudo e fazer os 4 tipos mais importantes, basicamente, de cartas, né? E é aquela parada. Cada tipo de carta vai servir para um assunto. Se você tem medicina, né? Tem uma doença lá que tem um monte de manifestação, talvez você queira que a pessoa decore todas as manifestações de uma vez. Só que às vezes não, é uma por vez. E aí você vai fazendo do jeito que você acha melhor pra você. Isso, igual a gente mostrou aqui, né? Cartas com imagem, né? Às vezes você precisa de uma carta com imagem. Às vezes quem tá estudando língua prefere mais usar aquela básica e invertida. Sim. Pra ver, ela vai e volta, né? Quando você tá estudando determinadas matérias, às vezes você prefere o close, porque dá pra você colocar várias coisas dentro da mesma carta e às vezes é só uma pergunta e resposta. Às vezes é uma pergunta de sim ou não. Isso aqui é só uma pergunta de sim ou não. Então você usa uma carta básica que vai te dar pergunta e resposta. Às vezes é tipo, deficiência de alfa 1 de tripsina contribui para surgimento de enfisema? Sim, não. Sim. Exatamente, então é simples. Mas é isso. Então, tem muita cena para o próximo capítulo de Anki, porque é um aplicativo maravilhoso. Senhora. E a gente faz bem mais do que só 56 cartas por dia. Pode ter certeza disso. Certeza. E é isso. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.